Voz da América segue apresentando os candidatos à eleição presidencial do Brasil, que acontece no próximo dia 2 de outubro. E o segundo perfil dessa série é de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Estamos falando de um ex-presidente da República que governou o país por 8 anos, de 2003 a 2010. Mas antes de começar a carreira política, ele foi um operário. Trabalhou na indústria metalúrgica aqui em São Paulo. Foi nessa época que ele perdeu um dos dedos da mão enquanto trabalhava numa fábrica. Em 1969, Lula começou sua carreira política no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. 10 anos depois, ele foi o líder de uma greve geral da categoria e, em 80, foi um dos fundadores do PT. Foi nessa época que ele acabou preso pela primeira vez, por incitar a desordem. E antes de começar a vencer suas eleições, Lula perdeu bastante nas urnas. Em 82, ele tentou ser governador de São Paulo e ficou em 4º lugar, com apenas 10% dos votos. 4 anos depois, se elegeu como deputado federal. Após a redemocratização, tentou 3 vezes ser presidente. Perdeu para Collor e Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes. Na sua 4ª tentativa à presidência, foi eleito em 2002, com mais de 60% dos votos, disputando contra o então candidato do PSDB, José Serra. Foi no governo do petista que 32 milhões de brasileiros conseguiram sair da pobreza, com auxílios de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Lula foi o presidente que terminou seu governo com o melhor índice de aprovação pela população brasileira, superior a 80% de ótimo e bom. O presidente Lula tem uma marca no seu governo. Ele, de fato, conseguiu diminuir a extrema pobreza, ele aumentou a classe média, né? Ele conseguiu aumentar o contingente dos brasileiros na classe média e ele obteve sucesso com os seus planos e projetos que conseguiram diminuir a situação de vulnerabilidade para muitas camadas dos brasileiros. Houve uma expansão do ensino superior e isso tudo é lembrado positivamente, até porque durante o primeiro mandato do presidente Lula, houve uma expansão da economia brasileira por conta de um boom das commodities, ou seja, o mundo comprava, a China comprava. Nas eleições deste ano, uma curiosidade: Geraldo Alckmin, ex-PSDB, e ex-rival de Lula nas eleições de 2010, virou vice na sua chapa. Alckmin foi governador de São Paulo e era crítico ferrenho ao PT. No ano passado, decidiu sair do partido e se filiou ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ele foi convidado a integrar a chapa de Lula como um aceno contra o bolsonarismo. E com isso, Lula quer, e me parece que consegue, fazer um aceno ao centro político, a esse polo democrático que muitas vezes se distancia do lulopetismo. Então, essa ação direta do Lula com Alckmin na sua vice, né, na condição de vice, na chapa, é um movimento bastante importante. Os governos de Lula também foram marcados por episódios de corrupção e investigação. O primeiro deles, o mais conhecido, foi o mensalão no Congresso Nacional. Uma investigação descobriu que o PT concedia mesadas a deputados federais para aprovar projetos no Congresso. Uma CPI foi aberta para investigar o caso e depois o Supremo condenou mais de 20 envolvidos. Esse risco de novamente se repetir um mensalão ou outros tipos de orçamento secreto sempre está presente por conta da característica de um país com muitos partidos, não é? Um país em que a governabilidade ela tem que ser construída na base de alianças e coalizão. Em 2017, Lula sofreu o seu principal revés político. Foi condenado a 9 anos de prisão, acusado de corrupção e também lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. O ex-presidente travou uma batalha judicial com o ex-juiz Sérgio Moro, que depois foi ministro do governo Bolsonaro. Ele também foi acusado de receber propina da Odebrecht na reforma do sítio de Atibaia. Foram 580 dias preso na Polícia Federal em Curitiba. Lula teve todas as suas condenações anuladas no STF, que considerou então o juiz Sérgio Moro como parcial nos seus julgamentos. O ex-presidente foi considerado inocente e terá todos os seus processos julgados novamente. Com a inocência, ele deixou de ser inelegível
e pode concorrer nas eleições deste ano. Ele aparece em primeiro lugar nas pesquisas, que apontam inclusive chances de vitória no primeiro turno. O ex-presidente Lula hoje se apresenta num esforço incrível de tentar valorizar especialmente o seu primeiro mandato, mas o seu mandato no geral, e esconder dois temas que são bastante incômodos ao presidente Lula, que é a corrupção e também a questão do desastre econômico, do desastre político que foi o governo de Dilma Rousseff. No próximo vídeo vamos conhecer Ciro Gomes, o candidato do PDT.